Em 1916, enquanto a Primeira Guerra Mundial consumia cidades e sonhos, uma colina esquecida nos Alpes austríacos abrigava um orfanato antigo, parede de pedra fria, portas rangendo com o vento e um silêncio que só era quebrado pelo choro de algum recém-chegado. Entre as dezenas de crianças abandonadas pela guerra, havia um menino que quase não falava. Seu nome era Emil. Não se sabia muito sobre ele. Tinha 14 anos, olhos fundos e castanhos, e uma cicatriz fina que cortava seu queixo até a orelha, um presente de algum bombardeio ou talvez de algo que ninguém ousava perguntar. Emil era diferente. Não por causa da cicatriz, nem pelo silêncio, mas pela maneira como olhava para as coisas. Quando todos corriam para o refeitório, ele se debruçava sobre folhas velhas, rabiscando símbolos estranhos com carvão de lareira. Usava folhas de caderno, pedaço de lençol rasgado, até as próprias mãos quando nada mais havia. Não eram desenhos, nem palavras conhecidas. Eram códigos, formas que se repetiam com ritmo, com estrutura. Uma nova língua. As outras crianças, no início, riam dele. Diziam que era maluco. Emil fala com fantasmas. Zombavam. Mas Emil nunca respondia. Só observava, depois voltava aos seus símbolos. Com o tempo, um ou outro garoto curioso começou a se aproximar. Primeiro Otto, um menino franzino de 10 anos, que tinha perdido os pais em Viena. Depois, Greta, a mais velha do orfanato, com 16 anos e olhos que já tinham visto mais do que deveriam. Emil começou a ensinar os símbolos a eles. Com gestos, com olhos, com paciência. E, pela primeira vez, sorrisos surgiram no orfanato por algo que não fosse comida ou sol. O que ninguém sabia era que Emil estava antecipando o pior. As tropas alemãs haviam começado a usar os orfanatos para recrutar jovens. Os mais fortes iam para treinamento. Os mais frágeis desapareciam. Os soldados vigiavam os dormitórios, liam os bilhetes entre as crianças e interrogavam qualquer grupo que cochichasse. Foi então que Emil teve a ideia definitiva: usar sua língua inventada como proteção. Ele criou símbolos para lugares. Colina era um triângulo com uma linha, rio era um S atravessado, soldado era um quadrado com 2 pontos vermelhos. Criou verbos, sentimentos, instruções. As mensagens eram costuradas dentro das roupas, escondidas atrás de armários, desenhadas com urina no chão congelado, desaparecendo em minutos, mas lidas por quem sabia o código. Um dia, Otto foi pego com papel no bolso. Um guarda o agarrou, e a sua foi brutal. Mas quando o papel foi lido, era só um monte de símbolos, sem significado. O soldado, confuso, rasgou o bilhete e jogou no fogo. Emil, do fundo do corredor, viu e sorriu pela primeira vez. Nas semanas seguintes, com a ajuda de Greta, Emil organizou pequenas fugas. Os símbolos indicavam caminhos seguros, pontos cegos na ronda dos soldados, abrigos nas florestas vizinhas. 7 crianças escaparam nas primeiras 2 tentativas. Nenhuma foi capturada. Quando perguntavam como elas sabiam para onde ir, elas apenas diziam: "Ele nos ensinou." O menino calado. Mas a terceira fuga foi diferente. Greta seria a próxima. Tinha conseguido um casaco, uma rota e até um contato na cidade vizinha. Mas na noite da fuga, os soldados fizeram uma inspeção surpresa. Encontraram desenhos de Emil escondidos atrás de uma tábua solta. Era o vocabulário inteiro da língua secreta. Naquela madrugada, Emil foi levado para fora, descalço na neve, diante de todas as crianças. Um soldado gritou: "Confesse, quem está ajudando você? Quem mais entende esse código?" Mas Emil não disse uma palavra, nem quando a coronha da arma o atingiu, nem quando seus joelhos se deram no chão gelado. Ele permaneceu em silêncio, até o fim. Na manhã seguinte, seu corpo havia desaparecido. Diziam que foi enterrado ali mesmo, embaixo do velho pinheiro no pátio. Outros diziam que o jogaram no rio. Mas ninguém viu. Apenas um caderno permaneceu. Nele, uma carta escrita, na sua língua. Greta, mesmo devastada, decifrou a mensagem com lágrimas nos olhos. Ela dizia: "Se eu não voltar, ensine os símbolos. Ensine os que tiverem coração puro. Porque enquanto houver alguém que fale nossa língua, ninguém poderá apagar nossa verdade." Greta conseguiu fugir dias depois. Levou o caderno consigo.
Tornou-se adulta. Escreveu um livro. Fundou uma escola. Mas manteve o caderno escondido por décadas, como uma relíquia sagrada. Só o mostrou quando estava prestes a morrer. Décadas se passaram desde a última fuga. A guerra acabou. O orfanato virou ruínas e a colina de Grossglockner voltou a ser coberta por neves silenciosas. Mas o que Emil criou não morreu ali. As 7 crianças que escaparam com a ajuda de sua linguagem cresceram. Espalharam-se por países diferentes. Algumas viveram em paz. Outras enfrentaram novas guerras, novos exílios. Mas todas guardaram os símbolos como uma herança invisível. Em 1942, no meio da Segunda Guerra Mundial, Otto, agora adulto e membro da resistência francesa, utilizou novamente aquela linguagem. Escrevia mensagens com os símbolos de Emil nas paredes internas dos vagões de trem, nas dobraduras dos jornais, até nos rótulos de vinho contrabandeados. A Gestapo nunca entendeu, nunca descobriu. A língua que nasceu no silêncio de um órfão virou código de libertação. Otto sobreviveu à guerra, e ao fim dela, ele buscou por Greta. Levou anos, mas a encontrou em uma pequena vila da Alemanha, ensinando crianças órfãs exatamente como eles um dia foram. Quando Otto entrou na sala de aula, Greta interrompeu a lição. Os olhos dela se encheram de lágrimas ao ver o velho amigo. Em silêncio, ele desenhou no quadro o símbolo de esperança, 2 círculos entrelaçados, com um ponto no centro. Greta respondeu com o símbolo de luz. Ali, naquele reencontro, decidiram que já era hora do mundo conhecer Emil. Não como um número entre milhões de vítimas da guerra, mas como o gênio que era. Juntos, escreveram um livro chamado A Língua do Silêncio, com todos os símbolos, significados, estruturas e histórias ligadas a cada fuga. O livro foi traduzido para 11 idiomas. Na Polônia, um linguista comparou o sistema criado por Emil com linguagens modernas de programação. Na Inglaterra, professores passaram a usar os símbolos como exercício para estimular crianças com autismo. No Japão, artistas visuais começaram a inserir elementos da língua de Emil em grafites urbanos, como forma de protesto. Mas, mesmo diante de toda essa influência, a identidade de Emil permaneceu um mistério. Não havia certidão de nascimento, nenhum parente conhecido, nada, como se ele tivesse surgido apenas para cumprir um propósito, depois sumido como a névoa das montanhas. Em 1977, em Viena, uma cerimônia foi realizada para homenagear grandes inventores silenciosos do século XX. Entre os bustos dourados de cientistas e líderes, uma escultura simples foi erguida, um rosto indefinido, olhos fechados, um dedo nos lábios. Na base, uma única frase: a linguagem mais poderosa é aquela que nasce do silêncio. Milhares visitaram a escultura. Muitos achavam que era apenas uma homenagem simbólica. Mas para os sobreviventes, para os poucos que ainda sabiam decifrar os símbolos, aquela era a prova de que Emil existiu, de que o gênio silencioso foi mais do que um mito, foi um divisor de eras. Não pelas armas que usou, nem pelas medalhas que jamais recebeu, mas porque mudou o rumo da história sem que a história sequer percebesse. Ele não precisou de uma sala cheia de alunos, nem de reconhecimento acadêmico. Sua sala foi o frio do orfanato. Seus alunos, as crianças esquecidas pela guerra. Seu quadro negro foi o chão de terra. E, ainda assim, sua obra sobreviveu mais se tratado de paz e discursos de generais. A genialidade de Emil não estava em fórmulas complexas ou teorias revolucionárias, mas na simplicidade com que enxergou a dor humana e decidiu agir. Ele entendeu, antes de qualquer um, que a linguagem é mais que palavras, é abrigo, é ponte, é resistência. Criou não para impressionar, mas para proteger. Inventou não por vaidade, mas por compaixão. E essa talvez seja a forma mais rara e poderosa de inteligência, a que nasce do coração. Hoje, estudiosos discutem se sua língua era uma forma precoce de criptografia. Outros dizem que foi apenas sorte. Mas quem viveu aquilo sabe, não era sorte, era coragem, era visão, era o instinto de um gênio que, mesmo sem voz, falou mais alto que todos ao seu redor. Talvez Emil nunca imaginasse o alcance daquilo que rabiscava no lençol rasgado. Talvez achasse que tudo terminaria ali, no orfanato. Mas a verdade é que sementes plantadas em silêncio muitas vezes florescem nos lugares mais improváveis. E agora,
Mais de um século depois, sua língua ainda ressurge como símbolo em movimentos que pedem liberdade, em escolas que acolhem alunos diferentes, em murais que resistem ao esquecimento. Emil vive, mesmo sem nome completo, mesmo sem foto. Ele vive em cada símbolo desenhado às escondidas, em cada criança que encontra refúgio em algo que ninguém mais entende, exceto quem também carrega feridas invisíveis. O tempo tentou apagá-lo, mas fracassou. Porque o gênio silencioso que criou uma língua para salvar amigos deixou algo mais forte que qualquer arma. Um código de esperança. Uma linguagem feita não para dominar, mas para libertar. E, acima de tudo, um lembrete. Que, às vezes, os maiores heróis da história são aqueles cujos nomes ninguém lembra, mas cujos atos ecoam para sempre nas entrelinhas do mundo.